Que seja eterno enquanto dure e que dure para sempre. Estou aqui parafraseando o meu consultor corporativo que fez um podcast animal sobre isso. Se eu fosse você, eu ia lá no podcast do R7Cast, amigo Márcio Casemiro, condutor aqui do R7 Corporate. E, Ramon, por que tu tá falando disso? Estamos de novo aqui nessa aula do nosso, que a galera apelidou aí de Everyday Porrada, que são essas aulas aí com conteúdo mais denso, um conteúdo mais longo, um conteúdo mais duradouro. E por que eu falei que seja eterno enquanto dure e que dure para sempre? Porque algumas aulas atrás eu falei do famoso LTV. A galera tá falando muito de LTV. LTV significa Lifetime Value. Lifetime Value, que é o tempo de recorrência que o teu cliente te paga. Esse termo LTV, ele foi criado para as startups de recorrência. Tipo, lá em São Francisco, eu estive agora em São Francisco, e é um termo muito usado para as empresas que têm no seu modelo de negócios a recorrência, o pagamento mensal, o pagamento anual, onde todos os meses aquele cliente ele vai pagando aquele valor para ti. Inclusive lá em São Francisco, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com um engenheiro brasileiro, que é um engenheiro de software da Netflix, e eles comentaram que o LTV dele mínimo é de 2 anos. Então, Netflix, o LTV deles, o cliente fica pagando ele em recorrência no mínimo 2 anos. Que animal, né, velho? É um LTV muito alto. Eu tendo que vender para esse cliente, a cultura do LTV é mais ou menos o seguinte: 2 anos, 24 meses. Então eu fiz 24 vendas para esse cliente todos os meses. O principal princípio para você entender o LTV é você entender e ter a percepção do seu negócio que você tem que vender todos os meses para aquele mesmo cliente. Você todos os meses tem que encontrar estratégias, mecanismos, formas diferentes para vender para aquele mesmo cliente sempre. Porque numa assinatura de recorrência, qualquer momento ele pode ir lá no botão e parar de te pagar. E cancelar a assinatura do plano anual, trimestral, semestral, enfim. Então, você tem que ter mecanismos de retenção desse cliente para deixar esse teu cliente na tua base e continuar fazendo que esse cliente compre ou se conecte com a tua marca e com o teu produto ou com o teu serviço. E para isso, nessa aula de hoje, a pedido de alguns Tribes 2.0, eu quero te dar 5 estratégias, 5 passos, 5 ações práticas que você vai fazer para aumentar o teu LTV. Para aumentar o teu LTV e fazer com que o teu cliente continue se relacionando, comprando, emergindo, indicando a tua marca. Então vão ser 5 passos conectados para você fazer que esse teu cliente, esse teu parceiro, ele continue comprando e se relacionando com a tua marca. Beleza? Vem comigo aqui. Primeiro passo, sabe qual é? Passo básico, mas as pessoas não fazem. Pós-venda assertivo. Minha avó dizia uma coisa para mim que encaixa muito bem aqui nesse pós-venda. Quem não é visto não é lembrado. Se eu não tiver um canal de comunicação e saber a real satisfação do meu cliente com a entrega do meu produto e do meu serviço, saber como é que tá e me relacionar com ele sem querer vender nada em um pós-venda, gente, a tendência do teu cliente é se conectar com outra marca, com outro produto ou com outro serviço. Quando eu era vendedor de campo de... Quando eu era vendedor não, desculpa, velho. Sim, sou vendedor. Quando eu vendia no campo de batalha, que eu tava lá ligando para os clientes, eu tinha uma perfeita estratégia de pós-venda. Eu ligava para os meus clientes só com o intuito de se relacionar.
Eu não tinha intuito de vender nada para eles naquele momento. De fato, não queria. De fato, eu não me preocupava em vender nada para ele. Simplesmente eu ligava para me relacionar, eu tinha um mecanismo para saber como é que foi a entrega do meu produto ou do meu serviço. Então o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que as empresas elas estão usando o pós-venda para querer vender mais. E acaba que o setor de pós-venda ele tá algo que não tá interessante para o cliente. Porque o cliente vai receber um e-mail de pós-venda, um WhatsApp de pós-venda, uma ligação de pós-venda, e lá no fundo do emocional daquele cliente, ele sabe que a marca, que o vendedor quer vender algo, quer fazer um upsell naquela hora. Então esse não é o tipo de pós-venda que eu te aconselho a fazer para você aumentar aqui o teu LTV. Então não faça isso. Pós-venda, trate ele de fato como pós-venda, ok? Vem comigo. Segundo ponto que eu quero te dar de estratégia inteligente para você aumentar o teu LTV e fazer com que o teu cliente continue comprando, se relacionando com você, indicando, é o CS. Implemente um setor de CS no teu negócio. Implemente um setor de Custom Success no teu negócio. Implemente um setor na qual você se preocupe apenas com o sucesso do teu cliente. Que você crie mecanismos e crie formas de você agregar valor na vida do teu cliente. Para vocês terem uma ideia, falar de retenção de LTV para mim é muito fácil, porque eu vivi isso muito na minha carreira. Lá na época da Febracis, que eu vendia, eu não tinha essa nomenclatura LTV, mas eu empiricamente, como vendedor, eu cuidava do sucesso do meu cliente. Eu me preocupava se o meu cliente estava vendendo, eu me preocupava com o business do meu cliente, eu me preocupava com a família do meu cliente, eu sabia as dores dele, eu sabia quais eram os problemas dele, eu indicava, eu era o maior consultor de networking que tinha. Por quê? Porque eu fazia networking estratégico entre os meus clientes. Eu fazia com que os meus clientes se relacionassem entre eles e gerassem negócio entre eles. Com isso, eu trabalhava empiricamente o Custom Success, o sucesso do cliente. E o Custom Success, ele te dá a possibilidade de você usar a terceira estratégia. Que é qual, Ramon? A terceira estratégia é networking estratégico. Conexão. Quando eu me preocupo em levar para o meu cliente e fazer com que o meu cliente usufrua da minha base de network, que eu faço a indicação do produto do meu cliente para os meus outros clientes e eu conecto marcas, conecto pessoas, conecto dores com soluções, eu estou promovendo o Custom Success dele. E também estou promovendo um networking estratégico para o meu cliente. Estou fazendo com que o meu cliente venda mais, estou fazendo com que o meu cliente contrate uma boa pessoa para o seu negócio. Estou fazendo com que o meu cliente ele se desenvolva em determinada competência que ele estava buscando e eu indiquei um livro, um filme ou alguém que possa resolver aquilo ali. Então promova um network inteligente entre os seus clientes. Faça que as marcas elas se conectem. Façam com que as pessoas elas se conectem através da tua base de dados, através do teu networking, através que o teu cliente ele perceba que está ganhando alguma coisa, que perceba que ele está usufruindo da tua base de dados, tua base de clientes, tua base de pessoas e está se conectando e tirando proveito delas. Com isso, ele tende a quê? Com isso, ele tende a permanecer mais na tua base de dados. Com isso, ele tende a comprar mais de você. Com isso, ele tende a lembrar mais de você e a querer fazer negócios com você. O quarto ponto de estratégia que eu quero te dar aqui de LTV, de aumento de LTV, é a curva
ABC. Ramon, todo cliente é igual, sim ou não? Lógico que não. Não. Todo cliente é para ser tratado com respeito? Sim. Para ser tratado com carinho? Sim. Todo cliente é para arrancar o uau dele? Sim. Lógico que sim. Mas lógico que também eu tenho aquela minha base de clientes que eu chamo de curva A. Que são os clientes que mais compram, que são os clientes que mais indicam, que são os clientes que mais trazem negócios, que são os clientes que mais são apaixonados pela minha marca, são os clientes que são os promotores da minha marca. Aqui na curva ABC, tu pode chamar também de NPS, Net Promote Score, que é a subdivisão da tua carteira de cliente. Aí para tu aumentar o teu LTV, tu vai uma estratégia bem simples, tu vai se relacionar mais, de forma mais inteligente, de forma mais estratégica com quem? Com os clientes da curva A. Com os clientes da curva A, você vai manter um relacionamento com eles de forma diferente. Por quê, Ramon? Porque quando você sabe quem são os clientes da curva A, quando você entende quem são os clientes da curva A, que é aqueles clientes que indicam, que compram mais, você vai se relacionar com eles de forma específica e de forma diferenciada. Tipo, eu tenho um pacote básico, um pacote médio e um pacote prêmio. O cliente do pacote prêmio, ele tende a continuar comprando mais da tua marca. Um cliente do pacote prêmio, ele tende a te indicar mais para as pessoas. Um cliente do pacote prêmio, ele tende a ser um defensor da tua marca de forma mais agressiva. Só que o que eu vejo nas empresas é que elas não têm essa divisão da curva ABC. Eu não sei quem é meu cliente A, eu não sei quem é meu cliente B, muito menos quem é o meu cliente C. E como eu não tenho essa divisão, acaba que eu trato todo mundo igual. Só que nesse tratar todo mundo igual, eu tenho que perceber que o LTV do A é diferente do B e é diferente do C. E acaba que eu não olho para isso e eu tendo a diminuir o LTV daquele cara que eu poderia aumentar, que eu tinha mais facilidade de aumentar, que é o cara da curva A. O B, ele vai permanecer estável e o C, ele tende a diminuir. Então, quando você tem essa divisão de carteira inteligente no seu negócio, você começa a trabalhar de forma mais focada, ok? Beleza? Vem comigo aqui. E o quinto ponto, a quinta estratégia que eu quero te dar, talvez a mais importante, talvez a mais crucial do aumento do LTV. Sabe qual é? É ouça o seu cliente com atenção. Eu vejo pessoas que elas não gostam de feedback negativo. Eu vejo empresas que elas não gostam de entender onde é que está o erro da marca, o erro do posicionamento, o erro da venda, porque se torna até algo emocional para ela. Ah, é minha marca, o meu produto, ele tem que ser perfeito. E quando vem uma crítica, quando vem um detrator, eu tendo a me defender, usar milhões de argumentos e não mudar. E tá errado, gente. As tuas principais mudanças estão na tua própria base de dados. Então escute, ouça o seu cliente com atenção. Entenda onde é que está o erro do seu produto. Quando você entender, quando você ouvir onde é que está o feedback negativo, o ponto de melhoria do seu produto, da sua marca, você tende a mudar. A Netflix, qualquer reclamação em qualquer canal de vendas da Netflix, a própria Netflix responde e ela entende, joga aquela reclamação para uma base inteligente de dados e procura mudar isso. E procura acertar isso. E procura entender onde é que está o erro, acertar e corrigir de forma rápida. Então o que acontece? Como hoje o mercado vive de teste, o que acontece é que eu tenho que ouvir onde é que está a falha do meu produto. MVP é isso, mínimo viável produto. Entender onde é que está a falha na minha própria audiência e corrigir ela e mudar ela.
Só que as pessoas elas não querem fazer isso. Elas quando recebem uma crítica na sua marca, no seu produto, elas se bloqueiam emocionalmente e não mudam. E como não muda, não aumenta o quê? O LTV. Lá no meu evento presencial que eu vou fazer aqui em Fortaleza, que é o Planejar 2020, eu vou falar dos 6 Ds de crescimento exponencial. E um dos Ds é a disruptura. O meu negócio, ele tende a entrar em disruptura? Sim ou não? Qual é o período de disruptura? Quem é que vai dizer se o meu negócio vai entrar em disruptura? A minha própria audiência, os meus próprios clientes. Então, crie mecanismos para ouvir o feedback sincero dos seus clientes e também entenda esses feedbacks sinceros como um valor para a tua marca e para o teu produto. Ok? Beleza? Vem comigo aqui, ó. Entender os 5 pontos, vou fazer um overview aqui rapidinho dos 5 passos para aumentar o LTV do seu negócio e fazer que o teu cliente fique comprando em recorrência. Passo 1, pós-venda. Faça um setor de pós-venda inteligente no seu negócio, onde você não vai querer vender para aquele cara, só pegar o feedback. Segundo ponto, CS, Customer Success. Entenda o sucesso do seu cliente. Faça com que o seu cliente tenha sucesso na compra do seu produto ou da sua oferta. Faça que a sua oferta tenha valor para o cliente, que ela seja algo muito valoroso para ele. Terceiro ponto, networking estratégico. Usa a tua base de dados a favor do teu cliente. Faz com que o teu cliente ganhe dinheiro e faça negócios com a tua própria base de dados. Quarto ponto, curva ABC. Faça a definição do nível de importância, do nível de CAC. O CAC é importante aqui, o custo de aquisição. Quanto menor a aquisição, mais esse cliente vai para a curva A, porque o custo dele é menor. ABC. E ouça o teu cliente e faça o planejamento a 4 mãos. Porque o feedback que vem do cliente, ele é crucial para a melhoria do teu produto ou do teu serviço, ok? Gente, essa aula aqui, ela toda quarta-feira, meio-dia aqui no canal do YouTube. Se você curtiu essa aula, se você achou essa aula massa, achou o conteúdo porrada, dá um like aqui nesse vídeo, para esse vídeo poder subir aí no algoritmo do YouTube, para a galera compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Deixa teu comentário, eu mesmo respondo todos os comentários do YouTube. Eu quero te pedir um favor. Dá um print aqui, ou então bate uma foto desse canal do YouTube e manda a galera seguir o canal do YouTube, porque eu tenho um desafio, dobrar os meus seguidores até o final do ano aqui no YouTube. E eu conto com você, ok? Então, bora pra cima. Valeu, galera!